O verdadeiro motivo por que Judas Iscariotes traiu Jesus. Mateus 26 ao 50. Ele queria que Jesus fosse o líder de uma rebelião contra o Império Romano. Como Jesus veio ao mundo trazer a paz, ele então forçou entregando ao sinédrio judeu. Em troca da traição receberia 30 moedas de prata. Judas Iscariotes, o traidor. Ainda bem que ele era apenas um discípulo, ou seja, um aluno ou um aprendiz, que aprendeu errado. Mas o caso é que tem homens que se dizem discípulos, que são grandes líderes de igrejas que não passa de grandes Judas, pregam o amor, mas não vivem o amor, pregam a paz mas não vivem a paz. O seu maior interesse e o dinheiro, se corrompe e vendem qualquer coisa só para terem fazendas, iate, e milhões na sua conta bancária. O que mais me entristece é ver pastores renomados envergonhando o evangelho que foi conquistado com o preço de mortes de diversas formas. É vergonhoso. Mateus 26, 52. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. A frase aquele que põe a mão da espada morrerá pela espada ou viva pela espada, morra pela espada é um provérbio bíblico, derivado de Mateus 26, 52. A frase significa que aqueles que usam a violência para atingir seus objetivos devem esperar que a violência seja usada contra eles em retorno. A passagem ocorre no contexto da prisão de Jesus, quando Pedro empunha uma espada para defender Jesus e o próprio Jesus o repreende, dizendo que quem usa da espada, pela espada morrerá. Que esses corruptos apodreça na cadeia. Os 12 apóstolos morreram de formas cruéis porque viviam a verdade, não trocaram sua fé por dinheiro ou fama. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. André, crucificado numa cruz em forma de X na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu decapitado por Herodes Agripa em Jerusalém. João, o único que morreu de causas naturais, em Éfeso, após um longo exílio na ilha de Patmos. Filipe, as tradições divergem, mas algumas sugerem crucificação, enforcamento, apedrejamento ou morte natural após pregar na Ásia. Bartolomeu, uma tradição diz que foi esfolado vivo, esfolado e crucificado de cabeça para baixo, enquanto outro descreve como posto num saco e lançado ao mar. Tomé, foi martirizado na Índia, provavelmente com lançadas. Mateus, segundo as tradições, morreu de morte natural na Etiópia ou Macedônia, ou ainda foi morto à espada. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém. Tadeu, Judas morreu com a cabeça cortada por um machado ou lança, e foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão, o Zelote. As tradições são diversas. Ele teria sido cerrado ao meio na Palestina, crucificado, ou morrido pacificamente em Edessa. Judas Iscariotes, suicidou-se por enforcamento após trair Jesus, e caiu com os intestinos à mostra. Esse último, quando viu que as coisas de Deus é diferente das dos homens, suicidou-se. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse. Prendei-o. Judas teria dito à multidão que predesse o homem em que ele desse um beijo. Essa não era uma prisão exercitada pelo exército romano, mas uma prisão ordenada pelos líderes religiosos. Judas indicou Jesus não porque Jesus fosse difícil de ser reconhecido, mas porque havia concordado em ser seu acusador formal. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus, e o prenderam. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é conhecido na Bíblia por sua traição, entregando Jesus às autoridades romanas em troca de 30 moedas de prata. Sua história, narrada nos Evangelhos, destaca a profundidade da traição e as consequências do remorso. Quem foi Judas Iscariotes? Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e aprender seus ensinamentos. Ele era responsável pela tesouraria do grupo, mas também é descrito como tendo inclinações para o roubo. Ele traiu Jesus ao revelar sua localização aos líderes religiosos e soldados romanos, usando um beijo como sinal para identificá-lo.
O ato de traição foi motivado pela ambição e por um pacto com os líderes religiosos por 30 moedas de prata. O remorso e morte. Após a traição, Judas se arrependeu de sua ação, mas seu arrependimento não foi suficiente para evitar as consequências da trágica. Ele tentou devolver as moedas de prata, mas foi rejeitado. Consumido pelo remorso, Judas se enforcou, e seu corpo caiu e se rompeu. História de Judas serve como um aviso sobre as consequências da ambição, da falta de arrependimento verdadeiro e do afastamento de Deus. Sua traição também destaca a importância do discernimento e da vigilância espiritual, mostrando que mesmo aqueles próximos a Jesus podem sucumbir à tentação. Apesar de ter sido escolhido por Jesus, Judas seguiu um caminho de trevas, revelando a fragilidade da natureza humana e a importância da graça e do perdão. Embora a existência histórica de Judas Iscariotes seja em geral amplamente aceita entre os historiadores seculares, esse consenso relativo não passou incontestado. A alusão mais antiga possível a Judas vem da primeira epístola aos Coríntios 11, 23-24, na qual o apóstolo Paulo não menciona Judas pelo nome, mas usa a forma passiva da palavra grega paradidme, que a maioria das traduções da Bíblia traduz como foi traído. O Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou um pedaço de pão, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Mas por que Judas trairia Jesus? Como os demais discípulos, Judas também esperava que o mestre desse o início a uma rebelião política e derrotasse o imperador romano. Ele sendo tesoureiro, Judas certamente acreditava, como os outros, que receberia uma posição importante no novo governo de Jesus. Por Pastor Pedro Alves.